Olá, terceiro ano! E então, gente, como foi o fim de semana de vocês? Foi legal? Foi bacana? Deu tempo de fazer todas as atividades? Olha que legal, que turma aplicada! Parabéns a todos, tá, gente? Pelo esforço de vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelas devolutivas, tá bom? Papai, mamãe, muito obrigado mesmo. Então, nós vamos começar o nosso dia fazendo aquilo que nós já estamos acostumados, né? Todos os dias, falar com quem? Com o Papai do Céu. Chegou o momento de nós conversarmos com o Senhor. Vamos lá? Da onde você estiver, aí na sua casa, naquele lugarzinho especial que você já preparou para você estudar, feche seus olhinhos, tá bom? Cruze suas mãozinhas que nós vamos falar com o Senhor. Vamos lá, gente? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo fim de semana abençoado que o Senhor nos deu. Nós queremos te apresentar a nossa semana que está se iniciando hoje. Eu quero te agradecer pela nossa casa, nossa família, pela nossa escola e por tudo que o Senhor tem feito. Fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém! Amém, terceiro ano! Gente, nós temos também o nosso versículo dessa semana, né? Vocês lembram que semana passada, todos os dias, nós falávamos sobre o versículo da semana. E na sexta-feira vocês fizeram a atividade, né? Sobre a queda do homem. Quem lembra aí do versículo da semana passada? Olha, tem gente que lembra muito bem. Qual era o versículo? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Gênesis 3:9. Olha que bacana. E o versículo dessa semana vai falar sobre Noé. Quem já ouviu a história de Noé? Na sexta-feira você vai ouvir um pouquinho sobre a história de Noé. Mas até chegar esse dia a gente já vai começar a apresentar o versículo dessa semana, tá bom? Vamos lá. O versículo dessa semana diz o seguinte: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Atenção! E fez Noé a tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7:5, capítulo 7, versículo 5, tá bom? Nessa semana será esse versículo que nós vamos ficar falando todos os dias, tá, gente? E agora nós vamos para a nossa chamadinha. Tenho certeza que todo mundo já acordou, já tomou aquele banho, já está todo mundo esperto. E vamos lá, quero ouvir o seu presente aí, viu? Vamos lá. Ana Beatriz Cordeiro, tudo bem, Ana? Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, tudo bem, Esther? Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins. Oi, Laura, tudo bem? Letícia Pena Forte, Lucas David de Andrade, Manuela Cruz, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Faria, tudo bem, Pedro? Sofia de Souza, Vinícius Caleb, Wellington Farias, olá, Wellington. E a nossa querida Radassa de Carvalho, Radassa Thaís de Carvalho, está presente, Radassa? Olha que legal! Sejam todos bem-vindos a mais uma semana que nós vamos iniciar, tá bom, gente? E a nossa primeira aula hoje, segunda-feira, vai ser sobre o quê? A disciplina é língua portuguesa, tá bom? Você vai abrir o seu livro lá na página 9, tá bom, gente? Abra o seu livro na página 9. E nós vamos falar um pouco sobre os substantivos. Olha aqui, o que é isso, professora? Que palavra diferente, nunca nem ouvi falar. Pois é, agora nós vamos aprender o que é o substantivo e para que ele serve na nossa vida, tá bom? Leia comigo aqui, gente. Substantivo são palavras que dão nomes a seres. Olha, o nome que o papai e a mamãe escolheu para você é um substantivo. Lugares e sentimentos. Só isso, professora? Tudo isso. Exemplos. Nome de seres. André, o seu lindo nome que a mamãe escolheu. Beatriz, Caio, né?
João, formiga, gato. Ai, professora, formiga também? Sim, eles são seres, né, gente? Vamos lá, nós temos lugares como Recife, Manaus, escola, a sua casa, são nomes de lugares, né? Sentimentos de alegria, de tristeza, muitas vezes de raiva. Então, o substantivo, ele serve para nomear seres, lugares, sentimentos, objetos também, como o pincel que a professora escreveu, a sua mochila, que você, quando vir para a escola, você vai trazer, os seus cadernos, os seus livros. É para isso que serve o substantivo, para nós classificarmos, tá bom? E em uma outra oportunidade, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá? Porque ele se divide em substantivo próprio, comum, mas lá na frente a gente vai ver isso, tá bom? Então, relembrando, o que seria o substantivo? São palavras que dão nomes a seres, lugares, objetos, né? Sentimentos. Aí nós temos aqui os exemplos. Aí você vai lá no seu livro, na página 9 já começa a nossa atividade. Já, professora, assim, já viu o que é o substantivo, para que ele serve, como eu posso classificá-lo? Aí eu já vou para a minha atividade, praticar aqui no meu livro, a partir da página 9, tá bom, gente? A atividade de hoje, ela vai se estender da página 9 até a nossa página 13, tá bom? Você vai abrir o seu livro, aí na página 9, essa página aqui, tá bom, gente? Olha, página 9, onde você vai ver aqui o substantivo. Aí na sequência ele já vem com algumas perguntas. Ele diz assim, ó: quais os nomes dos personagens que aparecem no diário de Pilar na Amazônia? Com certeza você já leu, né? Você leu aquele trechinho do diário de Pilar. Então, com certeza você já leu e viu lá quais foram as aventuras que Pilar viveu na Amazônia. Isso ela escreveu no diário dela e tem um pequeno texto que você já fez a leitura. Aí ele diz, né, quais são os nomes dos personagens que aparecem em Diário de Pilar na Amazônia. E você vai ver lá quais foram os nomes que apareceram lá. Pilar, aí tem mais uns dois, né, que você já leu e você já sabe quais são esses nomes. Gente, aí na sequência nós vamos falar também ainda sobre o substantivo. Na verdade, toda a sua atividade ela é voltada para isso. Aqui na página 10, você vai dar nome. Tá vendo aqui, olha, os nomes de lugares, de seres, de objetos. Esses nomes, os objetos estão aqui embaixo, você vai representar com os nomes, tá bom? E embaixo de cada objeto tem um espacinho para você colocar o nome de cada objeto. Tá? Aqui na sua página 11, observe com atenção a ilustração. Tá vendo que nós temos uma esteira e tem alguns produtos aqui, né, gente? Que vocês vão observar quais são esses produtos. Aí ele diz o seguinte: use substantivos para escrever o nome de 12 elementos que você vai fazer a observação que aparece aqui nessa esteira. Tá vendo a esteira? Você vai ver quais são os elementos. Nós temos aí vários elementos. Tem boneca, tem urso. Você vai fazer a observação e vai escrever os nomes aqui nesses espaços, tá bom, gente? E aqui na 13, ela diz o seguinte: em cada grupo de palavras, assinale os substantivos. Você vai marcar o substantivo. Nós temos vários substantivos aqui. Como você já sabe que os substantivos são nome de seres, de lugares, de sentimentos, de objeto, então você vai procurá-los aqui. Procurou, encontrou, marca o xizinho, tá bom? E aqui na nossa página 12, a 14ª questão é muito legal, gente. É sobre adivinhas, vocês sabem? Página 12, na nossa 14ª pergunta, ele diz o seguinte, olha que legal. Já reparou que a resposta das adivinhas, em geral, são substantivos? Olha que legal! Você vai ler aqui, né? E vai responder. Você vai cortar aqui do lado, você vai recortar esses objetos que são substantivos, que vai ser a resposta de cada adivinhação dessa daqui, tá bom?
recortou, sabe qual é? Aí cola lá no lugar, tá, gente? Aqui na nossa página 13, você vai fazer o quê? Você vai ler essa lista, depois você vai responder aqui as questões que estão ao lado, que também estão relacionadas com os nossos substantivos. A nossa atividade vai se estender até essa página, tá? A nossa atividade de língua portuguesa, tá bom, gente? Tá bem facinho, não tá nada difícil, mas qualquer coisa que você não entenda, qualquer dúvida, pode chamar a professora, manda uma fotinha lá no PV da página, professora, não entendi isso aqui, a professora vai lá e explica para você, tá bom, terceiro ano? E então, vamos lá abrir o nosso livro de matemática na página 17, isso mesmo. Fizeram todas as atividades que a professora já passou. Olha que bacana, né, gente? Vamos lá, gente. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre compor e decompor, né? Os números usando as 4 ordens. Lembram que nós já vimos a unidade, né? A dezena, a centena e a unidade de milhar. Nós estamos trabalhando essas 4 ordens, né? Vocês lembram, né? E aqui nós vamos aprender como se faz a decomposição e como nós podemos compor também esse número. Por exemplo, aí no livro de vocês, vocês têm umas fichinhas que vocês podem recortar essas fichinhas. Deixa eu mostrar aqui no material complementar de vocês, tá bom, gente? Aqui no material complementar, vocês podem recortar essas fichinhas aí em casa para praticar e para brincar também. É muito bom, porque dessa forma a gente consegue aprender melhor, condicionar melhor o conteúdo de forma lúdica, brincando, tá bom? Então, você vai abrir aí o seu livro de matemática na página 17, tá? E nós vamos fazer aqui a nossa primeira atividade de compor e decompor. Como vocês podem perceber, esse número que está aqui, ele já está decomposto, né? Ele já foi decomposto e agora nós vamos compor ele. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos começar ali pela nossa unidade. Alguém sabe me dizer qual é a nossa unidade? O 4. Olha que bacana. Vamos colocar aqui o 4? O 4. E a nossa dezena, alguém sabe? É o 30, mas eu vou colocar o 30 aqui? Não, agora eu só vou colocar o 3, porque 3 dezenas é equivalente a 30 unidades, tá bom? E aqui na nossa centena, né, que é a nossa terceira ordem, qual é o número que nós temos? Alguém sabe dizer? 200, mas eu vou colocar o 200 aqui, terceiro ano? Me digam aí, eu vou colocar? Não, né, gente? Por que eu vou colocar aqui? Somente o 2, porque eu já sei que ele está na terceira ordem, e se ele está na terceira ordem, ele é uma centena. Então, 2 centenas é representado aqui por 200 unidades, né, gente? E aqui na nossa quarta ordem, qual é o número que nós temos? O 1000. Ai, professora, então eu vou colocar 1000 aqui embaixo, 1000 direto. Não, gente, só o 1, tá bom? Perceberam aqui? Olha, só o número 1. Mas como é que eu vou saber fazer a leitura desse número, professora? Sempre nós contamos o quê? 3 ordens, 3 casinhas, né? A gente sempre fala 3 casinhas ou 3 ordens. E de que forma a gente pode fazer a contagem, né, professora? Como é que eu vou descobrir que número eu criei aqui? Qual foi o número que nós criamos? A gente sempre vai contar das nossas unidades, né, gente? A gente conta aqui, olha. 1, 2, 3. Lembra que eu falei que a gente conta 3 ordens, 3 casinhas, né? Aí nós contamos 1, 2, 3, pontinho. Qual foi o número que nós formamos aqui, gente? 1234, né? Aqui nós temos a forma que nós compomos e a forma que foi decomposto, tá bom? Na sua atividade que você vai fazer no livro, tem muita atividade sobre isso. E eu sei que vocês quase não têm dúvida, porque eu já passei uma atividade de revisão e vocês fizeram perfeitamente. Olha, estão de parabéns. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer atividade, qualquer questão da atividade de matemática, é só fazer aquela foto. Mãe, pai, faz essa foto e pergunta da professora como é que eu não entendi, que aí a professora dá o feedback para vocês, tá bom? Vamos aqui embaixo. Nós já sabemos que nós vamos começar pela nossa unidade. Qual é a nossa unidade? É o 50?
Não, gente, é o 5, né? Então vamos colocar aqui 5, tá bom? Aí nós temos 50, que é a nossa dezena, mas eu não vou colocar o 50, nós vamos colocar o quê? O 5, que representa 5 unidades também. Olha, já ficaram 2 5 aqui, né? E nós temos o 100. Professora, eu vou colocar o 100 aqui? Não, gente, nós vamos fazer o quê? Colocar apenas o 1, né? Uma unidade de centena, né, gente? E aqui nós temos o 5.000, que é a nossa unidade de milhar. Professora, eu vou colocar esse 5.000 assim completo? Não, tiro os zeros e coloco só o 5. Sempre conto de trás para frente, que são das unidades, 3 casinhas, 3 ordens e olha, 1, 2, 3, pontinho. Qual foi o número que nós formamos? 5.155. Olha que legal! Agora, professora, pode fazer um exemplo aí, a senhora colocando um número, para eu poder fazer a decomposição desse número? Vamos lá. Vamos criar aqui. Você vai decompor o número 3.220. Deixa eu pegar outra cor de pincel, tá? Como é que eu vou fazer a decomposição desse número? Aí você vai fazer o contrário do que a gente tinha feito agora há pouco. Olha a decomposição dele. 3.000, sempre lembrando de colocar o pontinho depois de 3 casinhas, né? Para a gente poder identificar o número. Mais 200, que é a nossa casa da centena. Mais, aqui olha, 20, que é a nossa dezena, tá bom? Mais 0, que é a nossa unidade, tá bom? Então, quando a gente faz a decomposição, ele fica dessa forma, tá, gente? Então, tem muita atividade assim, desse tipo para você fazer a prática aqui no seu livro, tá bom? E a nossa atividade de hoje, ela é um pouquinho longa, ela se estende da página 19 até a nossa página 27. Jesus, professor, é muita atividade. Gente, não é não. Sabe por quê? Quanto mais nós praticamos, mais nós aprendemos, né? Então vamos praticar bastante, que é para quando nós formos fazer a nossa prova, todo mundo tirar 10, porque esse terceiro ano é demais. Então vamos lá, qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato com a professora, pede para o papai e para a mamãe, chama lá no PB que a professora dá o feedback, dá o retorno, tá bom? Assim que possível eu dou o retorno. Então as nossas atividades de matemática são a partir da página 19 até a 27, tá bom? É muita coisa boa aí para vocês praticarem, tá? E hoje, gente, a gente não pode esquecer, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Olha que legal, né? Professora, o que é isso? Eu nunca nem ouvi falar. Sério? É, gente, hoje é um dia muito importante. Ele foi intitulado esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, porque aconteceu uma história muito triste. As mulheres, elas precisavam lutar pelos seus direitos. Mas para você entender melhor sobre o dia 8 de março, o que você vai fazer? Vai assistir um vídeo que a professora vai colocar aqui, muito legal. Depois que você assistir esse vídeo, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um papel A4. Ih, professora, eu não tenho um papel A4. Você pode fazer então no seu caderno de desenho. Você vai fazer um cartãozinho e dedicar à mulher mais importante da sua vida. Capricha aí, terceiro ano, no cartãozinho que você vai elaborar e dar para a pessoa, para a mulher mais importante da sua vida. E não esquece de fazer aquela foto e postar lá no grupo do seu cartãozinho, que eu sei que vocês são muito criativos, tá bom, gente? Assiste o vídeo e na sequência faz essa atividade que também vale ponto para história, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até amanhã. Qualquer dúvida, é só chamar a professora no PV, tá bom, terceiro ano? Até amanhã, gente! As mulheres são lindas e belas, cada uma tem o seu jeitinho. Hoje, elas têm mais vez e voz na sociedade, mas nem sempre foi assim. Antes, as mulheres
não podiam fazer um montão de coisas. E isso começou a mudar lá no dia 8 de março de 1857, quando um grupo de mulheres que trabalhavam em uma fábrica de tecidos lá em Nova York, nos Estados Unidos, resolveram fazer um protesto e pararam de trabalhar, porque as condições de trabalho eram muito ruins. Elas trabalhavam muito e não recebiam como deveriam, e ainda ganhavam menos, bem menos que os homens. Mas o dono da fábrica não gostou nada dessas mulheres terem parado de trabalhar naquele dia. E essa história acabou muito mal. 129 mulheres perderam as suas vidas lá dentro dessa fábrica. O tempo passou. E aí, em 1975, a ONU, a Organização das Nações Unidas, em uma reunião, eles decidiram que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. Foi uma forma que eles acharam para homenagear todas aquelas mulheres que morreram na fábrica de tecidos em busca de melhores direitos no trabalho. Depois desse dia, as mulheres foram conquistando cada vez mais o seu lugar. E hoje, as mulheres podem estudar, trabalhar, ser independentes e fazer o que elas quiserem. E viva as mulheres! É hora de você dar parabéns para uma mulher especial na sua vida, nesse Dia Internacional da Mulher.